Olá, meu nome é Gabriel e hoje a gente está aqui através do Residência Pedagógica, que é um projeto da UFSM sobre ensino que visa ajudar os professores nas escolas por aí. A gente está aqui trazendo conteúdo para vocês a pedido da professora Rosane. Ela nos falou que ela queria que a gente fizesse um vídeo sobre o massacre de Porongos, que foi um evento da Revolução Farroupilha. E é para isso, a gente está aqui para isso, né? A gente vai tentar falar para vocês o que aconteceu, quais as coisas que levaram a ele, etc. E praticamente esse vídeo é uma parte 2 do nosso podcast, né? Lá a gente vai ter muita informação que vai ser bem útil para cá. Eu sugiro que vocês deem uma escutada, não se assustem com a duração, ele é um pouco longo, assim, talvez para quem não está acostumado com o formato do podcast, né, que é um áudio bem mais longo. Então, o que a gente vai tratar nesse podcast aí é sobre escravidão no Brasil Colônia. E a gente tem um trechinho principalmente sobre escravidão no Rio Grande do Sul, que é mais pro final. A gente pode deixar a metragem aqui para vocês irem para os minutinhos ali, mas a gente recomenda ouvir tudo, né? E um pouco da discussão que a gente vai ter mais pro final, que é logo depois dessa parte. Então, não precisa dar a cronometragem. E a gente então pode começar pelo nome mesmo, né? Revolução Farroupilha. Tanto eu como a Vitória, a gente não acha que esse seja um termo muito apropriado, porque a gente entende o conceito de revolução como sendo algo que mexe nas bases da sociedade. E como a gente vai tentar demonstrar através desse vídeo aqui, é que isso não se traduziu na Revolução Farroupilha. Então, alguns nomezinhos que a gente pode usar a partir disso Revolta Farroupilha, ou Revolta dos Farrapos, ou Guerra dos Farrapos, ou Guerra Farroupilha. Então, esses aí acho que tá tranquilo usar, e porque, como a gente vai ver nesse vídeo, não mudou nas bases da sociedade, que é uma base escravista, é uma base que permanece no direito constitucional dos senhores de terra e o direito constitucional do imperador aqui no Rio Grande do Sul e do presidente de província, etc. E tudo mais ou menos se manteve, assim, tanto pelo fator, né, que dessa revolução, dessa guerra que foi iniciada através de interesses dessas mesmas elites. E como a gente vai ver no final, é que isso não se traduziu muito bem. O massacre de Porongos, ele vai demonstrar isso, né? Ele vai ser bem evidente que depois da Revolução Farroupilha, escravizados continuaram escravizados na sua condição, os pobres continuaram pobres, e as pessoas que não foram das elites que se beneficiaram dessa revolução foi através de concessões individuais muito específicas, dependendo de como elas participaram na guerra e de como era a relação deles antes da guerra. Então, e essa revolta, ou essa guerra que se começa, vai ter algumas parecidas no Brasil já, como por exemplo da revolta da Sabinada, dos Malês, da cabanagem e da balaiada, por exemplo, né? Entre outras muitas que a gente normalmente não aprende. No que ela vai se diferenciar, assim? A gente precisa primeiro dar o contexto, né? Que pode ser comum a todas, mas dependendo da região se deu diferente, né? Aqui, por exemplo, é totalmente diferente da revolta da balaiada que teve lá no Maranhão. Primeiro, vinda da família real, que vai fazer com que o poder do imperador seja muito mais pronunciado aqui, que ele seja muito mais forte aqui no Brasil. Depois a gente vai discutir esse negócio de Brasil, Império Brasileiro, essas coisas. E sobre a abertura dos portos. A abertura dos portos vai ser muito importante porque vai acelerar esse comércio que antes só podia ser feito com Portugal, agora imagina, pode ser feito com tudo. E a intensificação do cultivo de café, que vai demandar bastante obra, e a gente sabe que essa obra foi majoritariamente escrava durante, sei lá, até o final do século XIX, assim.
só depois da proibição do tráfico que começa a diminuir, mas até 1850, só escravo praticamente, que vai trabalhar nessas plantações de café. E esses escravos precisam ser alimentados. E é aí que o Rio Grande do Sul entra, né? Porque ele é um grande produtor de charque. Então ele vai surfar nessa onda da abertura dos portos, das concessões do Império que vai ter aqui, e dessa alta demanda por escravos e, consequentemente, por alimentos. Esse charque que os rio-grandenses vão produzir aqui, ele é servido para o principal alimento da alimentação das escravarias, né? Então a gente vai ver uma grande onda de escravos e, consequentemente, uma maior demanda por charque, entre outros alimentos que não cabe aqui porque a gente não produzia, né? Então não é importante para a revolta farroupilha. Bom, e falando desse negócio do Império Brasileiro, né, e como ele se diferencia por ser um Brasil diferente, né, embora ele tenha dominado mais ou menos o território como é hoje, a gente tem que entender que uma vez que a família real vem para cá e declara a independência do Brasil, na realidade a gente só trocou seis por meia dúzia, né? Porque a família real ela continua mandando aqui. A gente pode ver por Dom Pedro I, que é da família real e está sujeita aos interesses do pai dele ou da família ou dos interesses da família, interesses próprios. Depois com Dom Pedro II também. E daí o que a gente vai acontecer? O Pedro I morre e começa o período regencial. Esse período regencial é marcado pela continuidade dos interesses das elites, mas não das elites rio-grandenses, a gente tem que ter isso em mente. Esse movimento de benefício das elites, ele vai ser muito mais das elites cafeeiras que estavam ali pela região e tinham mais poder político e econômico sobre a governança do Brasil. E essas mesmas elites, elas não estavam muito preocupadas com as outras, a não ser que isso fosse do interesse delas, né? Como, por exemplo, a gente vai ter uma área de influência aqui no sul do Brasil, que vai ser a província da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, que vai ter alguns privilégios em relação às elites aqui do Rio Grande do Sul. Por quê? Aqui já era dominado, não precisavam fazer nenhuma concessão, nenhum privilégio para ele, já estava tudo tranquilo, enquanto na Cisplatina eles não tinham totalmente o controle. Tanto é que essa política vai ser adotada depois de uma guerra que o Império perdeu, usando o exército daqui do Rio Grande do Sul. Ele vai perder essa guerra para o próprio Uruguai. E eles vão tentar dominar o Uruguai de outra forma, né? A forma econômica, baixando as barreiras tarifárias, por exemplo, enquanto aqui no Rio Grande do Sul a gente continuava com as tarifas tarifárias, as barreiras tarifárias bem altas, né? Porque a gente tem que entender que esse Império Central ainda colonizava diferentes partes. A gente não tinha o Brasil como a gente entende hoje, e a gente tinha mais ligações diretas com o Rio de Janeiro, que só interessavam ao Rio de Janeiro e não aos interesses locais. Essa força do Império Brasileiro em cima dessas colônias, que a gente pode entender como as outras províncias que hoje que formam o território brasileiro hoje, como Rio Grande do Sul, Grão-Pará, São Paulo até, em algum período, Bahia, Pernambuco, etc. E a gente pode entender como a gente, dentro do nosso próprio império, a gente era colonizado, né? Essas outras regiões pelo Rio de Janeiro, que era o centro do império e, consequentemente, da família real portuguesa, olha só. E por que o Império Brasileiro, ou o período regencial brasileiro, estava tão interessado nessa Cisplatina? Bom, primeiro que, se a gente for ver o Uruguai, ele é um território que faz litoral com o Rio do Prata. O Rio do Prata é um rio muito importante, ele é importante até hoje, na realidade, que ele é um rio que vai adentrar para dentro do continente, né? E ele é praticamente a principal e única via para entrar no continente, porque ele vai se ramificando para chegar até as minas de prata na Bolívia, na Colômbia, entre outras coisas que eles também exportavam, e era muito mais fácil
fazer o caminho pelo Rio do Prata do que por terra depois para fazer a volta no continente americano. E o Brasil ele estava interessado, né, nessa província da Cisplatina porque enquanto eles não conseguiam dominar territorialmente, eles poderiam manter as elites dali bem intencionadas de acordo com os interesses do Brasil e que posteriormente eles poderiam travar uma nova guerra para dominância e para controlar esse tráfico por meio do continente, por exemplo, como cobrando impostos dos navios que passavam ali, ou mesmo dominando o porto de Montevidéu, que era muito importante na época por justamente estar na bacia do Rio do Prata e que fazia concorrência com o porto de Buenos Aires da Argentina. Enfim, e o Rio Grande do Sul era um importante braço do poder político sobre a Cisplatina, né? O atual Uruguai. E os rio-grandenses eles sabiam muito bem dessa dependência do Império Brasileiro em relação a essa dominância política, né? Eles sabiam que o Rio Grande do Sul era um estado importante, apesar de ser negado os interesses das elites daqui. E eles usaram isso como uma moeda de troca quando eles fizeram a guerra, né? A guerra, ela aparentemente ela tinha essa questão da emancipação do Rio Grande do Sul como uma república própria aqui, mas na realidade essa não era a primeira intenção. A primeira intenção era realmente fazer pressão no Império Brasileiro, que entendia que era um ponto avançado importante, mas também o Rio Grande do Sul ele também necessitava do Império, né? Vamos lembrar que é para ele que o Rio Grande do Sul mais vende o charque rio-grandense. É o principal importador do charque rio-grandense, como também era a província da Cisplatina, que enquanto aqui a gente tem um charque caro, a Cisplatina tem um charque barato. Então vale muito mais a pena os cafeeiros comprarem charque de Montevidéu e da Cisplatina do que o próprio charque rio-grandense, que era altamente taxado porque o Império tinha muito interesse econômico também nisso, né? Ele queria arrecadar bastante imposto em cima de nós e como a gente já estava dominado, era mais lucro para eles ficar fazendo essa pressão econômica, porque eles tinham a vontade, até o momento que estourou a guerra. E aí eles viram que, a gente pode tentar negociar com esses caras, a gente pode tentar guerrear com eles para manter essa política tarifária. E no final a gente vai perceber que essa política tarifária ela vai ser derrubada, olha só, ser derrubada e a gente vai, através do Tratado Ponte Verde, que é o Tratado de Paz do Rio Grande do Sul, e que não é um tratado que o Rio Grande do Sul perdeu essa guerra, não, ele ganhou. Não é um tratado de submissão, de guerra, mas é mais um tratado de concessão e troca em relação às políticas que vinham sendo adotadas. Falei aqui de interesse de elite, não falei do interesse das classes populares, né? Porque não haviam. Simplesmente essa guerra foi travada e essa é a diferença, por exemplo, das outras revoltas que a gente tem aqui no período regencial no Brasil, que é um mero interesse de elites contra elites e que a participação popular só se deu através de concessões que as elites percebiam que sem elas o pessoal não teria motivo nenhum para participar delas, né? Como eu já falei anteriormente, o massacre de Porongos é evidente. A gente vai analisar ele aqui e a gente vai entender que ele não... os interesses tanto dos pobres, que continuaram pobres, e dos escravizados, que continuaram escravizados, ou, no caso do massacre de Porongos, foram mortos, foram eliminados, né? Enfim, eu vou deixar agora vocês com a minha amiga Vitória. Pode ir, Vitória. Bom, então a gente está falando, né, do contexto da Guerra Farroupilha. Já que a gente está falando de guerra, vamos pensar. O que é necessário para que uma guerra se concretize, para que uma guerra aconteça? É necessário um exército, são necessários soldados, certo? Porque sem isso não teria quem lutasse nessa guerra. Bom,
Agora vamos pensar, a gente já sabe, como o Gabriel bem falou, que a Guerra Farroupilha ela foi uma guerra entre a elite das charqueadas do Rio Grande do Sul e o Império, né? Agora vamos pensar, será que foi só essa elite das charqueadas que lutou no conflito? A resposta é bem simples, não foi só a elite que participou desse combate, dessa guerra. A gente precisa lembrar que nesse momento o Brasil ainda é escravista e tinha muitos escravizados aqui no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, esses escravizados comporam o exército Farroupilha. Na cavalaria, na infantaria, muitos deles vinham, se alistavam, né, a esse exército voluntariamente, ou às vezes eles acompanhavam seus senhores, ou eles eram cooptados pelos farrapos, né? E eu acho importante propor uma reflexão, que é a seguinte: guerra é sempre um período crítico, é sempre um período difícil. Não foi diferente na Guerra Farroupilha, foi um momento em que as pessoas passaram frio, fome, onde elas estavam vivendo em condições precárias. E ainda assim, esses escravizados se voluntariavam para participar, para compor os exércitos, o exército Farroupilha. Por que será que isso aconteceu? Gente, a ponto-chave dessa questão é que foi prometido para esses escravizados a liberdade deles. E é por isso que eles estavam lá, é por isso que eles se voluntariaram. Eles, na verdade, esses escravizados que lutaram na Guerra dos Farrapos, eles não tinham interesse dos estancieiros, eles não tinham o mesmo interesse de que, o imposto do charque, não, eles tinham o interesse da liberdade deles, eles viram a guerra como uma oportunidade, né, de mudar as condições de vida deles, para eles poderem sair do cativeiro. É importante a gente lembrar também que esses escravizados que participaram dessa guerra, eles participaram por tempo e também por motivos diferentes. Cada um participou da sua própria forma. Um dos corpos, né, do exército Farroupilha era o corpo dos lanceiros negros, né? E aí que entra a questão principal desse vídeo, que é o massacre de Porongos. Na verdade, quando a guerra foi se encaminhando para o fim, os farroupilhas brancos, né, começaram a ver que eles tinham, na verdade, um empecilho. O que eles iam fazer com aqueles negros escravizados que participaram da guerra e para quem eles tinham prometido a liberdade? Porque, na verdade, quando os farroupilhas prometeram a liberdade para esses escravizados, nunca foi a intenção, a real intenção deles, libertá-los. E o Império, que ganhou a guerra, ele nunca concordou em libertar esses escravos. Então, na verdade, essa promessa de liberdade, ela não se aproxima nem de nenhuma forma de uma espécie de abolicionismo, porque não era a intenção desses farroupilhas libertar esses escravizados. E assim, quando a guerra foi chegando no fim, eles ficaram, o que a gente vai fazer com essa situação? Porque, primeiro, que eles tinham medo de uma revolta desses escravizados, porque eles não iam ser libertados. E eles estavam armados, e eles já tinham preparo de guerra, então eles ficaram com medo de alguma revolta acontecer. E eles não sabiam como lidar com essa situação, e a solução encontrada foi justamente uma emboscada, né, que foi feita juntamente o Império e os farrapos, por Davi Canabarro, que era um militar farrapo, e por Duque de Caxias, que era um militar do Império. Esses dois combinaram uma emboscada a esse corpo dos lanceiros negros que estavam acampados no Cerro de Porongos. E aí o que aconteceu foi que eles foram previamente desarmados pelo Davi Canabarro. E aí, na noite de 14 de novembro de 1844, os lanceiros negros tiveram a sua localização, a localização do seu acampamento delatada para o exército imperial, que foi lá e trucidou essas pessoas. Foram pegas desprevenidas, estavam desarmadas, não tinham como se defender. E essa é conhecida como uma das maiores traições na história do Rio Grande do Sul, porque esses lanceiros negros lutaram no lado dos farroupilhas, né, pela sua liberdade, é importante lembrar, e foram traídos no final do conflito. A partir desse episódio a gente pode ver que a Guerra dos Farrapos não teve nada de heróica, né? Ela foi uma guerra das elites pelas elites.
ela é muito romantizada até hoje em dia, mas a gente precisa se desprender disso. Enfim, agora que a gente falou sobre o massacre de Porongos, eu queria deixar uma reflexão, que é a respeito do hino do Rio Grande do Sul. Tem um trecho que fala: povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? E existem pessoas que falam que isso é uma referência à antiguidade, por exemplo, na Grécia, quando os povos mais fracos acabavam por ser dominados, né? Porque eles tinham escravos de guerra e tudo mais. Mas a gente tem que botar esse hino no contexto dele. Esse hino foi criado em 1838, durante a Revolução Farroupilha. E quem eram os escravizados nesse momento? Eram os negros, né? E a gente sabe muito bem hoje que eles não foram escravizados porque eles não tinham virtude. Como o hino fala, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Eles foram escravizados por uma opressão, por uma dominação, por uma exploração das pessoas brancas sobre eles. Então, eu acho que é algo importante que a gente precisa refletir. E o racismo, ele continua se perpetuando, ele é muito forte até hoje em dia na nossa sociedade. A gente falou sobre isso, um pouco sobre isso no nosso podcast. Então, se vocês quiserem dar uma revisada nesse assunto, volta lá no nosso podcast, está disponível no YouTube. Enfim, é isso. Em suma, é isso. O massacre de Porongos foi uma traição, matou vários escravizados negros, vários soldados negros, né, que tinham lutado pela sua liberdade, mas que foram traídos. A solução para terminar com o problema que os farrapos brancos se viram ali, né, do que fazer com aqueles escravizados, foi assassiná-los. Eles foram brutalmente assassinados pelos farrapos. Essa guerra não tem nada de heróica e a gente precisa repensar os nossos conceitos, as nossas concepções a respeito desse evento histórico.